CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. E semana passada, como disse a Carmen aqui agora, todos ficamos muito curiosos, né? Para saber a causa da cegueira do nosso Camilo. Vamos ler o Evangelho, eu dou uma repassada no estudo da semana passada e a gente inicia. Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. É o item 4 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro disse: quanto a nós, vês que tudo deixamos e que te seguimos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará o reino de Deus, a sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais, e no século que vier, a vida eterna. Lucas. E no número 6, um outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Interessante, né? Tem que analisar aqui com Kardec. Nós te agradecemos, Jesus, pela manhã de hoje, pelo estudo já realizado nesta casa de amor, o Evangelho trazido e analisado por Caiba Schutel, e agora o livro Memórias de um Suicida. Permaneça conosco, Senhor, nestes momentos, para a nossa segurança. Pedimos que em Teu nome os responsáveis pela divulgação deste estudo se façam presentes junto a nós, para nos inspirar e ajudar na compreensão do texto que analisaremos. Em nome então da nossa irmã Ivone, em nome do nosso Leon Denis, do Camilo, em nome do Altivo e dos guias que dirigem a nossa casa de amor, pedimos a devida permissão, em nome do amor, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje, aqui no CEAP. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós vamos aqui para o capítulo 20, a causa de minha cegueira, no século XIX. Ó, bem recente, né? Século XIX. Mas antes, ele, quando regrediu a memória, ele foi na época do Cristo. Ele era um homem revoltado, disse ele, feio, não tinha um braço, veio lá das Gálias e não gostava de ninguém, nem dele mesmo. Gritou o nome de Barrabás para soltá-lo, disse que se pudesse tinha agredido o mestre. Não fez isso porque não teve acesso a ele, devido à proteção. E foi muito para nós, essa história foi uma história muito triste, mas que também nos mostra que esquecemos o passado e que, se nós lembrássemos, nós não conseguiríamos viver como estamos vivendo. Que o passado doloroso que ele teve
pode ter sido também o nosso, né? Se não foi um passado maior, de mais dor ainda. Agora vamos ver a causa da sua cegueira. Transcorriam os primeiros decênios do século XVII, quando renasci nos arredores de Toledo, a antiga e nobre capital dos visigodos. Eu tinha visto século XIX. Não, aqui está no século XVII, né? 17. Vou ler de novo. A causa de minha cegueira no século XIX. Ele morreu em 1890, cego, se suicidou, século XIX. Aí, qual foi a causa? Lá no século XVII, 1620, 30, por aí. Ele falou dos primeiros decênios. Quando renasci nos arredores de Toledo, a antiga e nobre capital dos visigodos, que as águas amigas e marulhentas do velho Tejo margeiam qual incansável sentinela. Arrojava-me a outro renascimento nos alcantilados proscênios terrestres, em busca de possibilidades para o urgente aprendizado que me libertasse o espírito imerso em confusões, o qual deveria aliviar os débitos da consciência perante a incorruptível lei, pois impunha-se a necessidade dos testemunhos de resignação na pobreza, de humildade passiva e regeneradora, de conformidade ante um perjúrio de amor, até então em débito nos assentamentos do passado, de devotamento ao instituto da família. Então ele já tinha aí um problema com a família, né? Um perjúrio de um amor passado. Pertencia então a uma antiga família de nobres arruinados e, na ocasião, perseguidos por adversidades insuperáveis, tais como rivalidades políticas e religiosas e desavenças com a coroa. A primeira juventude deixou-me ainda analfabeto, bracejando nas árduas tarefas do campo. Apacentava ovelhas, arava a terra, qual miserável tributário, repartindo-me em múltiplos afazeres sob o olhar severo de meu pai, rude fidalgo provinciano, a quem desmedido orgulho religioso, inspirado nas ideias da reforma, fizera cair em desgraça no conceito do soberano, suspeitado que fora de infidelidade à fé católica e mantido em vigilância. Esse problema de religião, né, é antigo, né, e a gente ainda não superou. As pessoas se acham ainda superior a outra por causa da religião que professa. Se consideram filhos de Deus e o outro não, porque não comungam das mesmas ideias. É porque não dá mais para matar um ao outro, né? Como fazia antigamente, mas se pudesse, fariam a mesma coisa. Rigoroso no trato da família como dos servos, qual condetestável para os feudos. Condetestável. Entende-se o quanto era detestável para os feudos, né? Não estou entendendo. Rigoroso no trato da família, como dos servos, qual condetestável para os feudos. Isso mesmo. O que é?
Tá, então condestável. Era um posto militar na época em Portugal, abaixo apenas do rei. Não é isso? Então tá aí, para os feudos. Os rígidos deveres que me mantinham à frente das responsabilidades agrárias, porém mais ainda atiçavam em meu imo a nostalgia singular que desalentava meu caráter, pois no recesso de minha alma tumultuavam ambições vertiginosas, descabidas em um jovem nas minhas penosas condições. Sonhava nada menos do que abandonar o campo, insurgir-me contra o despotismo paterno, tornar-me homem culto e útil como os primos residentes em Madrid, alguns deles militares, cobertos de glórias e condecorações, outros formando na poderosa companhia de Jesus, eruditos, representantes da Igreja por mim considerada única, justa e verdadeira, em desajuste com as opiniões paternas que a repudiavam. Invejava essa parentela rica e poderosa, sentindo-me capaz dos mais pesados sacrifícios a fim de atingir posição social idêntica. Então ele tinha ambições, né? Certo dia, revelei à minha mãe o desejo que, com a idade, avultava, tornando-me insatisfeito e infeliz. A pobre senhora que, como os filhos e os servos, também sofria a opressão do tirano doméstico, aconselhou-me prudentemente, como inspirada pelo céu, a moderação dos anelos, pela obediência aos princípios da família, por mim encontrados ao nascer, objetando ainda que minha presença indispensável na casa paterna, visto não poder prescindir o bom andamento da lavoura, do expediente, concurso do primogênito e seu futuro chefe. Não obstante, dadas as minhas instâncias, intercedeu junto ao Senhor e Pai no sentido de permitir-me instrução, o que me valeu maus tratos e castigos inconcebíveis num coração paterno. Com a revolta daí consequente, fortaleceu-se o desejo tornado obsessão irresistível, a qual só com imenso sacrifício era contida por meu gênio impetuoso e rebelde. Então o pai bateu nele, né? Deu-lhe uma surra, só porque ele queria estudar. Recorri ao pároco da circunscrição, a quem sabia prestativo e amigo das letras. Narrei-lhe as desventuras que me apoucavam, pondo-o a par do desejo de alfabetizar-me, instruir-me quanto possível. Aqueceu com bondade e desprendimento, passando a ensinar-me quanto sabia. E porque se tratasse de homem culto, intelectualmente avantajado, sorvi a longos haustos as lições que caritativamente a mim concedia, demonstrando sempre tanta lucidez e boa vontade que o digno professor mais ainda se esmerava, encantado com as possibilidades intelectuais deparadas no aluno. A meu pedido, porém, e compreendendo com alto espírito de colaboração as razões por mim apresentadas, minha família não foi posta ao corrente de tal acontecimento. Minha frequência à casa paroquial passou a ser interpretada como auxílio à paróquia, para o amanho da terra, favor que meu pai não ousava negar, temeroso de represálias e delações. Um dia, depois de muito tempo passado em martirizar a mente à procura de solução para o que considerava eu a minha desventura, surgiu nas cogitações desesperadas das minhas ambições a infeliz ideia de fazer-me sacerdote. Seria, pensei,
meu seguro e fácil de chegar aos fins de que me enamorava. Não se tratava certamente de honrosa vocação para os ideais divinos, como não se cogitava de servir as causas do bem e da justiça por um apostolado eficiente, pois que, nas manifestações de religiosidade que a mim e a minha mãe impeliam, não entravam a vera crença em Deus, nem o respeito devido às suas leis. Expus ao pároco, meu antigo mestre, o intento considerado louvável por minhas pretensiosas ambições. Para surpresa minha, no entanto, aconselhou-me bondosa e dignamente a evitar cometer o sacrilégio de me prevalecer da sombra santificadora do Divino Cordeiro para servir às paixões pessoais que me inquietavam o coração, entenebrecendo-me o senso. Pois percebia muito bem, por ver a descoberto o meu caráter, que nenhuma verdadeira inclinação me induzia ao delicado ministério. O padre, viu nele que ele não tinha condições de seguir o sacerdote, porque ele era ambicioso e queria satisfazer as suas paixões. Não tem nem muito o que explicar, está bem elucidativo, né? Ou o padre foi honesto com ele, né? Porque na verdade a gente é o que é. Se a gente ficar junto um tempo, a gente começa a conhecer um outro, né? A gente começa a mostrar as nossas características, a gente começa a conhecer. O Evangelho do Senhor, meu filho, rematou certa vez, após um dos prudentes discursos em que costumava expor as graves responsabilidades que pesam sobre a consciência de um sacerdote. Deverá ser servido com inflamado amor ao bem, renúncias continuadas, durante as quais havemos de muitas vezes morrer para nós mesmos, como para o mundo e suas paixões. Com trabalho sempre ativo, incansável, renovador em benefício alheio e para a glória da verdade, e que se destaque por legítima honestidade, espírito de independência e cooperação, sem nenhum personalismo, porquanto o servidor de Jesus deve dar-se incondicionalmente à causa, abstraindo-se das opiniões e vontades próprias, que nenhum valor poderão ter diante dos estatutos e das normas da sua doutrina. É caminho áspero, semeado de urzes e percalços, de ininterruptos testemunhos, sobre o qual o peregrino derramará lágrimas e se ferirá continuadamente ao contato de desgostos cruciantes. As flores só mais tarde ele as colherá, quando puder apresentar ao excelso Senhor da vinha os preciosos talentos confiados ao seu zelo de servo obediente e prestimoso. Então está aí o padre inspirado, né? Para que ele não se envolvesse. Ele mesmo colocou, infelizmente veio a ideia, lembra lá atrás? Logo no início, como é que ele colocou? Onde é que está? Na página 465? No primeiro parágrafo? Está aqui, achei. Um dia, depois de muito tempo passado em martirizar a mente à procura da solução para o que considerava eu a minha desventura, surgiu nas cogitações desesperadas das minhas ambições a infeliz ideia de fazer-me sacerdote. E nós vamos ver aqui por que a infeliz ideia. E o sacerdote sabia disso, né? O padre sabia disso, por conhecer o seu caráter.
inspirado, então o ajudou. Aí eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando, como deve ser difícil a vida de um sacerdote, de um padre. A solidão, né? Acabou a missa ali, cada um vai para sua casa. E se ele celebrar uma outra missa de tarde ou à noite, e aquele período todo, né? Dorme sozinho, come sozinho, solidão. Tem que ter muito desprendimento, tem que ter muita vocação. E é só problema, é só problema. A gente vê aqui na casa espírita, a nossa casa é bem menor, já é uma dificuldade, é só problema. As pessoas vêm com as suas dores e solidão, você acaba, né, ficando sozinho. Você está num mundo de gente, mas está sozinho. Então é muito complexo. Você levar uma vida inteira, tem que ter vocação, senão vai se desviar no caminho. E a gente vai ver o que foi que aconteceu com ele. Aí ele cita aqui uma passagem que por acaso nós lemos, né? Quem quiser vir após mim, nós lemos aqui no início. Eu abri ao acaso, ó. Quem quiser vir após mim, foi ele próprio que sentenciou. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não foi isso que a gente leu aqui no início do estudo? Ó, a gente leu aqui no item 6. Ó, um outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes eu disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de céus. Né? Em outras palavras aqui. Então vamos lá, a mesma coisa. Fora daí, meu caro filho, apenas serve o ambicioso ao regalo das ambições pessoais, afastando-se do Senhor com ações reprováveis enquanto finge servi-lo. Não tens vocações para a renúncia que se impõe frente a um honroso desempenho? Deixa-te ficar tranquilamente, servindo ao próximo com boa vontade, como puderes, mesmo no seio da família, que não andarás mal. Não te sentes verdadeiramente submisso à palavra de comando daquele que se deu em sacrifício nos braços de uma cruz? Não se precipites, então, querendo arrostar responsabilidades tão grandiosas e pesadas que te poderão comprometer o futuro espiritual. Retorna, filho, às tuas obrigações de cidadão, porfiando no cumprimento dos deveres cotidianos, experimentando a cada passo a decência dos costumes. Volta à tua aldeia, apacenta o teu gado, deixa-te permanecer isento de ambições precipitadas, que te será isso mais meritório do que atraiçoar um ministério para o qual não te encontras ainda preparado. Ara cuidadosamente a terra amiga, zelando alegremente pelo torrão que te serviu de berço, e espargindo em seu generoso seio as sementes pequeninas e fecundas. Bem cedo compreenderás que Deus permanece contigo, porque verás suas bênçãos sempre renovadas nos frutos saborosos dos teus pomares, nas espigas loiras do trigo que alimentará a família toda, no leite criador que robustecerá o corpo dos teus filhos. Cria antes o teu lar, educa filhos no respeito a Deus, no culto da justiça, no desprendimento do amor ao próximo. Sê tu mesmo
amigo de quantos te rodearem, sem esqueceres as tuas plantações e os animais amigos que te servem tão bem, como teus próprios servos, que tudo isso é sacerdócio sublime, é serviço santificante do Senhor da vinha. Pois esse padre era bom, hein? Que conselho! A ideia dos esponsais substituiu com rapidez as antigas aspirações, impressionando-me os conselhos do digno servo do Evangelho que me calaram fortemente. Afoito e apaixonado, entreguei-me aos nobres anelos com grande arrebatamento do coração, passando a preparar-me satisfeito para sua consecução. Dada, porém, a situação melindrosa em que me colocara na casa paterna, desarmonizado com o gênio de meu genitor e a pobreza desconcertante que me tolhia ações, mantive em segredo os projetos de consórcio, elaborados carinhosamente pelo coração que perdidamente se enamorara. Dentre as numerosas moçoilas que alindavam nossa aldeia, com a graça dos atrativos pessoais e as prendas morais que eles eram recomendações inesquecíveis, destaquei uma, sobrinha de minha mãe, a qual havia muito admirava, sem contudo ousar externar sequer a mim mesmo os ardores que me avivavam o peito ao avistá-la e com ela falar. Chamava-se Maria Magda, era esbelta, linda, corada, com longas tranças negras e perfumadas que lhe iam à cinta, e belo par de olhos lânguidos e sedutores. Como eu, era filha de nobres arruinados, com a vantagem única de ter adquirido boa educação doméstica e mesmo social, graças à boa compreensão dos seus pais. Passei a requestá-la com ardor, muito enamorado, desde o início do romance, tal como seria lógico em um caráter violento e revel. Senti-me correspondido, não suspeitando que somente a solidão de uma aldeia isolada, entre os arrebaldes tristes de Toledo, onde escasseava rapaziada galante, criara a oportunidade, por meus sonhos considerada irresistível. Amei a jovem Magda com indomável fervor, em suas mãos, depositando o meu destino. De bom grado, ter-me-ia para sempre refugiado na lenidade de um lar honradamente construído, pondo em prática os ditames do generoso conselheiro. A adversidade, no entanto, rondava-me os passos, arrastando ao meu encontro tentações fortes nos trabalhos dos testemunhos inadiáveis, tentações das quais me não pude livrar, graças ao meu gênio que me infelicitava o caráter, a insubmissão do orgulho ferido, com uma revolta que desde o berço predominava em minhas atitudes, à frente de um desgosto ou de uma simples contrariedade. Estou passando sono para vocês? Não? Quer ler um pouco, Carmen? Magda, né, é um nome diferente, né? Tem uma pessoa que se chama Magda, né? A esposa do Carlos. É um nome antigo, né? Maria Magna, com quem secretamente eu concertara aliança matrimonial para ocasião propícia, preteriu-me por um jovem madrileno, primo de meu pai, adepto oculto da reforma, que visitara nossa humilde mansão
conosco passando a temporada estival. Tratava-se de guapo militar de 25 anos, a quem muito bem assentavam os cabelos longos, o bigode luzidios e aprumados, como o bom cavalheiro da guarda real que era. A espada de copos reluzentes como ouro, as luvas de camuça, a capa oscilante e bem cheirosa, que lhe dava ares de herói. Chamava-se Jacinto de Orleans e Ruiz. Chamava-se Jacinto de Ornelas e Ruiz. E acreditava-se, ou realmente era, conde provinciano, herdeiro de boas terras e boa fortuna. Entre sua figura reconhecidamente elegante, as vantagens financeiras que arrastava e a minha sombra rústica de lavrador bisonho e paupérrimo, não seria difícil a escolha para uma jovem que não atingira ainda as 20 primaveras. Jacinto de Orleans não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magna concordou em ligar seu destino ao dele pelos vínculos sagrados do matrimônio, deixando a aldeia, afastando-se para sempre de mim, risonha e feliz, prevalecendo-se para a traição infligida aos meus sentimentos de dignidade no segredo dos nossos projetos, porquanto nossos pais tudo ignoravam a nosso respeito, enquanto eu, humilhado, o coração a sangrar, insuportáveis torturas morais, tinha desde então o futuro irremediavelmente comprometido para aquela existência, falindo nos motivos para que reencarnei, olvidando conselhos e advertências de abnegados amigos, em vista da inconformidade e da revolta que eram um apanágio de minha personalidade. Jurei ódio eterno a ambos, rancoroso e despeitado, desejei-lhes toda sorte de desgraças, enquanto projetos de vingança compeliram minha mente a sugestões contumazes de maldade, tornando-me a existência no inferno sem bálsamos num deserto de esperanças. Minha aldeia tornou-se-me odiosa. Por toda parte por onde transitasse, era como se defrontasse a imagem graciosa de Magda, com suas tranças negras baloiçando ao longo do corpo. A saudade inconsolável apoucava-me o ser, humilhando-me profundamente. Envergonhava-me ante a população local pela traição de que fora vítima. Supunha-me ridicularizado, apontado por antigos companheiros de folguedos, acreditando girar o meu nome em torno de comentários chistosos, pois muitos havia que descobriram o meu segredo. Perdi a atração pelo trabalho. O campo se me tornou intolerável, por humilhar-me ante a recordação do faceiro aspecto do rival, que me arrebatara os sonhos de noivado. Em vão. Compassivos amigos aconselharam-me a escolher outra companheira, a fim de associá-la ao meu destino, advertindo-me de que o fato que tão profundamente me atingira seria coisa vulgar na vida de qualquer homem menos rigoroso e irracível. Ardente e exageradamente sentimental, porém, aboli o matrimônio de minhas aspirações, encerrando no coração revoltado a saudade do curto romance que me tornara desditoso. Então, sussurravam novamente ao meu raciocínio as antigas tendências para o sacerdócio. Acolhi-as agora com alvoroço, disposto a me não deixar embair pelas cantilenas, fosse de quem fosse, encontrando grande serenidade e reconforto,
a ideia de servir a igreja, enquanto levasse a progredir minha humílima condição social. Não seria certamente difícil. Se recursos financeiros escasseavam, havia um nome respeitável e parentes bem vistos que me não negariam auxílio para a realização do grande intento. Escorei-me ainda na impetuosa esperança de vencer, de ser alguém, de subir fosse porque meio fosse, contando que ultrapassasse Jacinto na sociedade e no poder, fazendo-o curvar-se diante de mim, ao mesmo tempo que de qualquer modo humilhasse Maria Magdala, obrigando-a a preocupar-se comigo, ainda que apenas para me odiar. Olha aí o que é a vingança, ó. E a menina não estava nem aí, nem sabia de nada, né? Aí é que começa a desdita dele. A morte de meu venerando genitor simplificou a realização de meus novos projetos. Afastei as razões apresentadas por minha mãe, tendentes a me deterem na direção da propriedade, substituindo o braço forte que se fora. Inquietação insopitável desvarava meus dias, ideias ominosas firmavam em meu cérebro um estado permanente de agitação e angústia, estabelecendo-se um complexo em meu ser, difícil de solucionar no decurso de apenas uma existência. Seguidamente, presa de pesadelos alucinatórios, sonhava a fio que meu velho pai, assim como outros amigos falecidos, voltavam do túmulo a fim de me aconselhar e a deter-me na pretensão adotada com vistas ao futuro, preferindo consórcio honesto com alguma de minhas companheiras de infância, pois era esse o caminho mais digno para facultar-me tranquilidade de consciência e ventura certa. Todavia, o ressentimento por Magda, incompatibilizando-me com novas tentativas sentimentais, desfazia rapidamente as impressões tentadas a meu favor pelos veneráveis amigos espirituais, que desejavam impedir praticasse eu novos e deploráveis deslizes frente à lei da providência. Fiz-me sacerdote com grande facilidade. Olha, eu não parei de ler porque está fluido, né? Está fluindo. E está bem, a história é bem explicada, né? Bem contada. A Companhia de Jesus, famosa pelo poderio exercido em todos os setores da sociedade, regidas pela legislação católico-romana e pelos feitos e realizações que nem sempre primaram pela obediência e o respeito às recomendações do excelso patrono, de cujo nome usou e abusou, proporcionou-me auxílios inestimáveis, vantagens verdadeiramente inapreciáveis. Instruí-me brilhante e rapidamente a sua sombra, como tanto almejara desde a infância. Absorvia sequioso o manancial de ilustração que me ofertavam na comunidade, ao observarem minhas ambições frementes, fácil instrumento que seria eu para se amoldar sob o férreo domínio de suas garras. Era como se minha inteligência apenas recordasse do que era dado a aprender, tal o poder de assimilação que em minhas faculdades existia. Minha gratidão, por sua vez, não conheceu limites. Prendi-me à companhia com todas as forças de que dispunha minha alma ardorosa.
Obedecia aos superiores com zelo fervoroso, servindo-os a contento e indo mesmo ao encontro dos seus desejos. Os interesses da igreja, como do clero, da organização em foco, aprendi a respeitar e servir acima de todas as demais conveniências, fossem quais fossem, tal como bem assentaria a um vero jesuíta. Caramba, hein? Se envolvendo, a Companhia de Jesus era uma companhia inquisidora. Dali para a Inquisição é um pulo, né? É o que vai acontecer. Não me referirei à causa divina, não a exposei, nela não cogitando, a fim de edificar minha alma com as claridades da justiça e do dever. Tampouco aprendi a amar a Deus ou a servir o Mestre Redentor no seio da comunidade que me filiara. Certamente que na companhia de Jesus existiam servos eminentes, cujos padrões de desempenhos cristãos poder-se-iam equiparar ao dos primeiros obreiros do apostolado messiânico. Tinha gente boa, né? Como ele está dizendo. Com esses, todavia, não me solidarizei. Não os conheci, nem suas existências lograram interessar-me. Da poderosa organização religiosa que foi a Companhia de Jesus, eu apenas desejava a posição social que ela me podia proporcionar, a qual me compensasse da obscuridade do meu renascimento. Como os deleites do mundo, as loucas satisfações do orgulho, das ambições inferiores, das vaidades soezes, já que o perjúrio da noiva idolatrada cerceara meus nascentes projetos honestos. Então ele não era tão melhor do que o pai dele, né? O pai dele só era rude, né? Ignorante. Ele era mau, rancoroso, vingativo. O mesmo lá do tempo de Jesus. Passados 16 séculos, né? 17 séculos, no século 17, continuava o mesmo. Assim sendo, isto é, a fim de todo esse detestável cabedal lograr adquirir, servi com zelos frenéticos as leis da Inquisição. Persegui, denunciei, caluniei, intriguei, menti, condenei, torturei, matei. Tudo que ele fez lá. Como a gente muda pouco, né? Denunciaria meu próprio pai, tal a demência que de mim se apossara, levando-o ao tribunal como agente da reforma, se, protegido pela misericórdia celeste, não tivesse ele entrado ante a alma ao Criador. Seria capaz até de entregar o próprio pai. Fanatismo, além da ambição, né? Não o fazia, porém, propriamente com requinte de maldade. Meu intento era servir aos superiores, engrandecer a causa da companhia, provar com dedicação imorredora e incondicional a gratidão que me avassalara a alma apaixonada pelo amparo que me haviam dispensado. Fui eu mesmo vítima da mesma instituição, porque reconhecendo-me submisso, penhorado pelos favores recebidos, exploravam os chefes maiorais tais sentimentos, induzindo-me à prática de crimes abomináveis, certos da minha impossibilidade de tergiversação. Quer dizer, ele não vacilaria. Se
ao invés desta, eu optasse por alguma comunidade franciscana, ter-me-ia certamente educado, transformando-me numa alma de crente, incapaz de práticas danosas. Pelo menos ter-me-ia habituado à honradez dos costumes, ao respeito ao meu nome, ao nome do Criador, ao interesse pelas desgraças alheias, pensando em remediá-las. A companhia de Jesus, no entanto, malgrado o nome excelso do qual se valeu, a fim de inspirar-me, converteu-me em réprobo, uma vez que me aliciei justamente ao departamento político-social que tantos abusos cometeu no seio da sociedade e em nome da religião. Durante muito tempo esqueci aqueles que me haviam atraiçoado. Não os procurei, não me importou o destino que tinham tomado. A verdade é que se transferiram para a Holanda, onde Jacinto de Orleans se incumbira de certa missão militar. Mas um dia, o acaso me pôs novamente na presença deles. Haviam já passado 15 longos anos que sua execrada visita à mansão de meus pais convertera meu coração sentimental em fornalha de ódios. Os deveres profissionais que o tinham afastado da pátria agora o faziam retornar, gozando de excelente conceito, até mesmo nas antecâmaras reais, desfrutando invejável posição social. Olha, 15 anos, hein? Ao vê-lo obrigado a apertar-lhe a mão em certa cerimônia religiosa, fi-lo como a um estranho, sentindo, não obstante, que o coração fremia em meu peito, enquanto a antiga rivalidade, as doridas angústias experimentadas no passado, fervilhavam tumultuosas à sua vista, prevenindo-me de que seu sentimento de amor por Maria Magda desaparecera, sufocando-me na vergonha do perjúrio indigno. No entanto, a chaga aberta, então sangrava ainda, clamando por desforras e represálias. Procurei observar a vida de tão odiado varão, seus passos de adepto da reforma, seu passado como seu presente, o que fazia, o que pretendia, como vivia, o grau de harmonia existente no lar doméstico e até as particularidades de sua existência, graças ao experimentado corpo de espiões que me ficava às ordens como bom agente do santo ofício que era eu. Jacinto de Orleans era feliz com a esposa e amavam-se terna e fielmente. Tinham filhos, aos quais procuravam educar nos preceitos da boa moral. Maria Magda, dama famosa e cortejada, que se impunha na sociedade por virtudes inatacáveis, apresentava a beleza altiva e digna das suas 33 primaveras. E desorientado, enlouquecido por 1000 projetos nefastos e degradantes, ao vê-la pela primeira vez, depois de tantos anos de ausência, senti que não a esquecera como a princípio supusera, que a amava ainda, para a desventura de todos nós. A antiga paixão, a custo sopitada pelo tempo, irrompeu porventura ainda mais ardente desde que comecei a vê-la novamente. Todas as semanas, praticando ofícios religiosos numa igreja da nossa diocese, como boa católica que desejava parecer, a fim de ocultar as verdadeiras inclinações reformistas que animavam a família toda. Desejei atraí-la e cativar agora as atenções amorosas negadas outrora, e sob a pressão de tal intento, visitei-a, oferecendo préstimos e me desfazendo em amabilidades.
Não o consegui, todavia, apesar de as visitas se sucederem. Recrudesceu em meu seio o furor sentimental, compreendendo-me totalmente esquecido, tal como a irrupção inesperada e violenta do vulcão adormecido desde séculos. Tentei cativá-la eternamente, rojando-me em 1000 atitudes servis, apaixonadas e humilhantes. Resistiu-me com dignidade, provando absoluto desinteresse pelo afeto que lhe dispunha aos pés, como também pelas vantagens sociais que eu lhe poderia fornecer. Experimentei suborná-la, levando-a a compreender o poder de que dispunha, a força que o hábito da companhia me proporcionava no mundo todo, o acervo de favores que lhe poderia prestar ao marido, até mesmo garantias para exercer a sua fé religiosa, pois eu saberia protegê-los contra as repressões da lei, desde que concordassem em aquecer aos meus ansiosos projetos de amor. Repeliu-me, no entanto, sem compaixão nem temor. Educada na mais santificante fidelidade conjugal, por mim apreciada até então, deixando-me, aliás, convencido de que mais do que nunca se escancarara supremo abismo entre nossos destinos, que eu tanto quisera unidos para sempre. Está na hora de acabar. Posso ler mais um pouquinho, vamos lá. Ora, Jacinto de Orleans e Ruiz, que fora conhecedor da paixão que me infelicitara a existência, agora vendo-me assediar-lhe o lar com atitudes amistosas, percebeu facilmente a natureza dos intentos que me animavam. Eu, aliás, não procurava dissimulá-los. Agia, ao contrário disso, acintosamente, dado que a pessoa de um jesuíta, e ainda mais oficial do Santo Ofício, era inviolável para um leigo, posto ao corrente dos fatos pela própria esposa, que junto dele procurava forças e conselhos, a fim de resistir às minhas insidiosas propostas. Encheu-se de temor, desacreditando dos laços de parentesco, e concertando entendimentos e resoluções com os seus superiores, preparou-se a fim de deixar Madrid, buscando refúgio no estrangeiro para si próprio como para a família. Descobri-o, porém, a tempo. Viver sem Magna era tortura que já não me seria possível suportar. Eu quisera antes tornar-me desgraçado ainda que desprezado por ela, com descaso, porventura mais chocante. Quisera mesmo ser odiado com todas as forças do seu coração, mas que a tivesse ao alcance dos meus olhos, que a visse frequentemente, que soubesse junto de mim, embora que em verdade separados estivéssemos por duras e irremediáveis impossibilidades. Desesperado, pois, desejando o inatingível por qualquer preço, denunciei Jacinto de Ornelas como huguenote ao tribunal do Santo Ofício, pensando livrar-me dele para melhor apossar-me de sua esposa. Provei com fatos a denúncia, livros heréticos em relação à Virgem Maria, que sempre foram armas terríveis nas mãos dos denunciantes para perderem vítimas das suas perseguições, espantalhos fabricados não raramente pelos próprios que ofereciam a denúncia. Farta correspondência comprometedora com luteranos da Alemanha, inteligências como adeptos dispersos pelo país inteiro, como pela França, sua ausência sistemática do confessionário, os próprios nomes dos filhos que lembravam a Alemanha e a Inglaterra, mas não a Espanha,
e cujos registros de batismo não pôde apresentar, alegando haverem sido realizados na Holanda as importantes cerimônias. Tudo provei, não porém por zelo à causa da religião que eu pudesse considerar digna de respeito, mas para me vingar do despeito que, por amor dele, Maria Magda me votava. Uma vez preso e processado, Jacinto foi-me entregue por ordem dos meus superiores, os quais me não puderam negar a primeira solicitação que o gênero eu lhe fazia, dados aos bons serviços por mim prestados à instituição. Filho da mãe, né? Pode estar aqui hoje bom, mas que foi uma peste, foi, né? Conservei-o desde então no segredo da masmorra infecta, onde o desgraçado passou a suportar longa série de martirizantes privações, de angústias e sofrimentos indescritíveis por inconcebíveis de mentalidade do homem odierno, educado sob os auspícios de democracias que, embora bastante imperfeitas, ainda não podem permitir compreensão exata da aplicação das leis férreas e absurdas do passado. Olha, gente, eu vou parar por aqui. Conservei-o desde então no segredo da masmorra infecta, porque senão a gente não vai mais parar de ler e a hora vai embora. Olha só, eu falei isso aqui, né? Foi uma peste. E que peste nós fomos também? Ele teve a coragem, na verdade, eu estou pensando assim, ele se expõe a Dona Ivone nas outras obras, mostrando que, para todos nós, que nós não somos esses santos que a gente pensa que é. O nosso trilhar não é diferente. Traições, crimes, perfídias, guerras, dores acerbas que a gente causou no próximo. Estamos aqui e não é à toa que a gente está estudando essa obra. Fizemos parte de tudo isso. A gente vê aqui em nossa casa esses casos difíceis. Ontem, por exemplo, uma tarde muito difícil, tudo veio lá da Espanha. Todos os casos que atendemos ontem, aqui da Inquisição. Pois é. Então tem um montão deles aqui no CIAP, se não todos, pelo menos metade está aqui, porque é incrível e é uma dor imensa que essas pessoas trazem. São médiuns e atrás deles uma multidão de espíritos que foram torturados, ainda estão presos naqueles calabouços da igreja. Ontem mesmo a gente pediu, né, fomos lá na Espanha com a mente, não sabia onde ficava aquela igreja, mas muitos espíritos vieram de lá, gritando, chorando, gemendo de dor, acusando aquela pessoa que ele estava diante de nós, hoje humilde, chorosa, sofrida, que nos causa compaixão, mas os outros também não nos causavam menos compaixão. E se nós estamos aqui atendendo, é que também fomos uma peste, né? Pois é. Então, a gente vai pedir então a Deus por todos nós. Pelo Camilo, que já venceu, isso daí certamente já venceu. Dona Ivone, que já venceu. E nós que estamos na luta aqui e com muito trabalho. Não sei se vai dar para vencer nessa vida ainda, né? Nosso passado culposo, nosso passado doloroso. Pedimos a Jesus clemência para todos nós, perdão. Pedimos perdão para todos aqueles que nós magoamos, traímos, ofendemos. Pedimos perdão a Deus, nosso Pai, acima de tudo. Pedimos forças
para se quitar com esses débitos. Nós, encarnados, dai-nos a oportunidade de ressarcir a nossa dívida, mas acima de tudo dai-nos forças para que diante das provas que chegam, saibamos sair delas com galhardia, com fé, com esperança, perdoando sempre. Para esses irmãos que estão no mundo espiritual, na pátria espiritual, também forças para perdoarem e serem perdoados. Por esta humanidade que chora, que sofre um passado culposo, essa humanidade que ainda não aprendeu com essas dores, porque ainda faz guerra, tende compaixão e misericórdia de todos nós. Mas diante das lutas, diante das dores que venham, que saibamos nos manter fortes e jamais pensar no suicídio, jamais. Que Deus abençoe os personagens desse livro, que Deus abençoe o nosso irmão Camilo, que Deus abençoe a nossa irmã Ivone, que Deus abençoe o personagem de Maria Magda, do nosso irmão de Orleans, todos esses que fazem parte desta triste história, e quiçá, Senhor, nós outros também. Tende misericórdia de todos nós. Em nome, então, de Jesus Cristo, nosso Mestre, o Mestre dos Mestres, de Deus nosso Pai acima de tudo, em nome do altivo, do amor que dirige esta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, encerramos então os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.